Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. Como a professora falou, meu nome é Tairine e eu vou ler o texto, na verdade. Foi um texto que eu escrevi para a disciplina de Literatura Galega 2. E ele se chama Eis Novamente o Sagrado Cálice, a matéria da Bretanha na obra de Álvaro Cunqueiro. Lentamente a brisa marítima sopra e, hasteada no mastro à beira-mar, uma bandeira tremula ao vento. Embora a brancura de sua superfície reluza sob o sol, isso não é suficiente para ofuscar nem a larga linha azul que liga transversal as pontas da bandeira, nem muito menos o cálice tornado brasão, para onde dirigimos o olhar pela centralidade do escudo, encimado pela coroa. Eis a bandeira de Estado da Galiza, esta que é a nação de Breogã, de bardos e poetas, de labregos e marinheiros. Mas o que nos diz essa bandeira? Para além dos outros elementos, ora fixemo-nos no cálice, que na heráldica é um símbolo relativamente comum, delineando-se em adorno junto a dragões, leões e espadas. Entretanto, em Galiza sua imagem muito significa, e não somente no que diz respeito ao estudo dos escudos, pois que este não é um cálice comum. É antes o cálice que porta o sangue vertido de Cristo, bastião da cristandade, que ainda vem empunhado na companhia de outros elementos cristãos, tais quais as cruzes e a hóstia. Não, de fato este não é um cálice comum, é um cálice mágico, o Santo Graal, a figurar no imaginário coletivo, tornando-se um elemento mítico-cultural importante desde pelo menos a Idade Média. Em verdade, o Santo Graal é um motivo recorrente em histórias muito anteriores ao cristianismo. Que muito se diga acerca da capacidade sincrética das religiões, em especial deste cristianismo, não é novidade nos círculos acadêmicos. Ao buscarmos uma origem que sugira alguma relação simétrica, percebemos que este, o cálice sagrado, encontra-se em correspondência em outro signo mitológico, sendo posterior a ele. Dessa forma, para as sociedades celtas, não era o cálice, mas o caldeirão mágico a adquirir importância simbólica. No cálice sagrado, portanto, ressoam as lendas do caldeirão do deus Dágda, um mago, ou melhor, um druida, figura paterna a liderar o panteão celta. Assim como o Graal, o caldeirão de Dágda era conhecido como o caldeirão da abundância, pois possuía certas habilidades que possibilitavam a ele ser capaz de prover alimentos e saciar todos os homens. Além disso, e principalmente, o caldeirão concedia aos cadáveres que eram ali mergulhados a dádiva do retorno à vida, qual Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Assim, o Graal, que foi caldeirão, é símbolo do cristianismo e, ao mesmo tempo, herdeiro da simbologia de fertilidade e vida pagã, politeísta, uma herança que ainda se resguarda, embora silenciosa. O Graal retratado na bandeira é prova não somente da importância do cristianismo para a construção cultural galega, que penso é uma conexão tão evidente que não há necessidade de ser aqui explicada. As históricas e famosas peregrinações a Santiago de Compostela, que não se perderam na Idade Média, mas que ainda hoje perduram como possibilidade turística e religiosa, falam por si mesmas. A ligação da cultura galega com o celtismo, por sua vez, encontra ressonância no movimento cultural e, sobretudo, literário, liderado por Pondal e Murguia à época do Ressurgimento, quando se afigurou a necessidade de se pensar a Galiza enquanto nação independente. Entretanto, o mito do Graal se diz especialmente a partir das lendas que versam acerca da matéria da Bretanha, ou ciclo bretão. Em outras palavras, é nas histórias do rei Artur e dos cavaleiros da Távola Redonda que o símbolo empunhado na bandeira de Estado da Galiza ganha maior amplitude e relevância. O Ressurgimento é um evento da história recente da Galiza, mas a fama e a ampla recepção do ciclo artúrico são muito anteriores aos séculos XVIII ou XIX. Embora a narrativa diga de uma experiência histórica bretã, pois que o rei Artur era nativo da região da Grã-Bretanha,
seu mito tornou-se tão forte que não se recolheu somente à cinzenta ilha inglesa, mas se espalhou em direção ao continente, sendo especialmente relevante para a cultura medieval da Península Ibérica. Há quem diga que tal fato aconteceu porque também a península conservou na memória os resquícios dos povos celtas que a povoaram. De qualquer forma, pelo motivo que fosse, por volta do século XV, o livro intitulado A Demanda do Santo Graal tornou-se febre nas cortes galego-portuguesas, remodelando toda a literatura e a poética posterior a ela. Assim, durante toda a Idade Média, o noroeste da península se viu repetindo, reproduzindo, recontando e recriando, sobretudo recriando, as mais diversas possibilidades de literatura cavalheiresca. Ao final dos assim chamados séculos escuros, quando do regresso das letras galegas e do levante do galeguismo nas artes, nada mais justo do que haver uma retomada daquilo que foi mais representativo nos anos de ouro da literatura galega, ou seja, a Idade Média. Nesta retomada literária, os autores galegos acabaram voltando-se para o que acreditava-se haver de mais próprio e mais expressivo, ou seja, o cancioneiro trovadoresco, e em alguma medida o celtismo. Este, por sua vez, deu voz e abriu espaço para a retomada da matéria da Bretanha na literatura contemporânea. Diversos autores galegos tornaram-se expoentes desse movimento, relembrando as estranhas e longevas narrativas acerca de Camelot e dos seus personagens míticos, instaurando um novo gênero, o gênero bretão genuinamente galego. Aqui destacamos Ramon Cabanilhas, o poeta da raça, com poemas que evocam a figura de Arthur, como em Na Noite Estremecida, Mendes Ferrim, com Percival e outras histórias, e Álvaro Cunqueiro, com o famoso Merlin em Família. Assim, Cunqueiro dizia: houve um período no qual me encantava uma espécie de remitificação, que poderíamos dizer galega ou algo semelhante, de Merlin, a consequência dos livros de cavalaria. Eu trago o mago de Bretanha a terras de Miranda, na província de Lugo, para que ali faça as suas magias. Umas magias inocentes, não as grandes magias que fazia na corte do rei Arthur, é claro. Merlin em Família foi pela primeira vez publicado em 1955 e logo se tornou uma das principais obras a levantar a bandeira do ciclo artúrico na literatura galega contemporânea. Escrita por Álvaro Cunqueiro, essa novela é um livro de memórias. Idoso, um certo Filipe de Amancia narra, como um aedo memorialista ou uma avó ao pé do fogo, alguns acontecimentos que ele experimentou na juventude, quando habitava junto ao mago Merlin. Contudo, esse exercício mnemônico não fala apenas da banalidade do cotidiano, não se propõe a somente contar as meras atividades do dia a dia. Na mesma medida, também não poderíamos dizer o contrário, quer dizer, é na mesma medida errôneo declarar que o que Filipe de Amancia nos conta são relatos tradicionalmente épicos, grandiosos e apoteóticos, de guerreiros e guerreiras a travar guerras que mudam o curso da história. Não, o que Cunqueiro nos apresenta, na voz do pajem, é um casamento entre histórias míticas e fantásticas que, como tal, participam do âmbito do maravilhoso, mas que, além disso, não se perdem nesse universo, pois que tratam também das cotidianidades presentes na vida e nos afazeres simples do povo galego. Cunqueiro faz, assim, a comunhão entre o culto e o popular, entre a literatura de costumes e a literatura de relatos lendários históricos. Dessa forma, retirado do invólucro distante do épico, a matéria da Bretanha foi, para Cunqueiro, um assunto muito caro desde a infância. O autor teve contato com essas narrativas míticas quando criança, ouvindo de uma ama as aventuras desses personagens. A história de Merlin em Família se desenvolve, portanto, numa colcha de retalhos, quase que se tornando um emaranhado de pequenos contos, retirados de narrativas populares e relatos mitológicos, que se sedimentaram no fundo da memória galega. Cunqueiro, como os poetas compiladores do romantismo, que viajavam pelos seus países buscando recolher a literatura oral e transformá-la em escrita, reúne uma série de histórias de grandes personagens do cânone cavalheiresco e os humaniza. Os personagens da narrativa fazem sim parte das referências mitológicas que ainda hoje nos chegam, mas quase nada tem da pomposidade mítica que impera no imaginário coletivo quando o assunto é cavaleiros, príncipes, reis, magos e sereias. A começar pelo Dom Merlin de Cunqueiro, que continua sendo um mago e um sábio, como nas narrativas originais. Apesar disso, na releitura que se faz em Merlin em Família, muito pouco resta da representação de Merlin como um homem cheio de poderes previdentes e artimanhas,
sendo por isso mesmo perigoso. Ao contrário, ele é transformado num homem quase comum, um patriarca com quem facilmente encontraríamos andando distraído pela cidade. Além dos personagens, também o cenário do enredo se transmuta. A matéria da Bretanha para Cunqueiro não fala da Bretanha, de personagens e países estrangeiros. Ela acontece ali, no solo galego. A bem da verdade, tanto a realocação de qualquer história para o ambiente galego, quanto a transformação de personagens caracteristicamente mitológicos em gente comum, do povo, são um movimento próprio da obra desse autor. Nessa novela, especificamente, esses elementos adquirem grande importância, pois que Cunqueiro se propõe a retratar o seu povo no que ele tem de próprio. O mito é despido de seu caráter épico e assim torna-se mais próximo do cotidiano. Merlin e Família divide-se em dois momentos. No primeiro, Felipe narra as aventuras acontecidas enquanto era um serviçal na casa de Dom Merlin. No segundo, que é dividido em duas outras partes, Felipe relata histórias que viu e ouviu numa hospedaria para onde convergiam vários peregrinos e conta ainda uma narrativa que leu enquanto ainda estava na casa de Dom Merlin. Ao rememorar essa narrativa permeada de personagens míticos, Felipe de Amancia descreve-nos um Merlin que não é andarilho, mas que permanece. Os outros é que vão em busca dele, na esperança de encontrar conselhos, poções mágicas, encantamentos e soluções das mais diversas para seus problemas. Daí o título do livro. Nessa interação dos personagens, cria-se a imagem de uma típica família galega que, apesar de ter a figura feminina, Ginebra, e a masculina, Merlin, talvez não seja uma família tradicional, posto à falta de filhos. Ainda assim, Merlin é uma figura paternal que acolhe todos aos seus cuidados, gerando a possibilidade de criação de laços e elos fraternos. Dessa maneira, Merlin e Família é uma obra cujo teor já se anuncia no título, em prenúncio e em aviso. O épico galego, a maravilha e o fantástico desta gente estão guardados justamente no seio familiar, na tradição arqueológica da oralidade, na concretude singela do cotidiano popular, no povo, enfim. É isso, gente. Obrigada.